Fala gestora, fala gestor escolar, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Félix, sou o CEO e fundador da Infeduca Educação. Nossa empresa tem como objetivo criar soluções educacionais por meio da tecnologia para facilitar o dia a dia, tanto seu como gestor escolar, como também para o professor, para a família, para os alunos. Mas o foco hoje aqui do vídeo é uma conversa sincera sobre a realidade da educação privada, de escolas privadas para 2026. Uma conversa literalmente curta, direta e sincera. Eu já peguei meu café aqui, recomendo que você faça o mesmo, porque a conversa vai ser tranquila, sem muito termo técnico. Literalmente eu quero passar um panorama do que é que a gente está enxergando como a gestão escolar estar passando de mudanças em 2026. Literalmente, será um ano divisor de águas para a escola privada, tanto no sentido positivo como no sentido negativo, se alguns fatores principais não forem bem aplicados, pessoal. Para você que é o dono ou dona de uma escola, proprietário de uma escola particular, ou até mesmo diretor escolar, é muito importante vocês entenderem o que eu vou falar durante os próximos minutos aqui no vídeo. Principalmente porque estamos passando por uma mudança que é uma mudança não só para a educação. Todos os setores, todos, sem exceção. A educação tem um costume, vamos dizer assim, de se deixar esquecida. Ela mesma, aquela síndrome do impostor. O setor educacional tem muito isso. Como assim? Todas as mudanças acontecem com todos os demais setores, menos com a educação. Porque a gente está aqui parado no tempo e tudo bem, né? Estar parado no tempo. Entre outros fatores. Não estou nem só falando de tecnologia. Eu estou falando de gestão. Certo? Modelo de gestão. E quando se fala de tecnologia, aí esse abismo ainda é maior. Beleza? Mas o tema é esse. Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês para vocês passarem, conseguirem ir acompanhando comigo. 2026 será um ano divisor de águas para as escolas privadas. O mercado está exigindo muito mais do que alguns anos atrás. Emanuel, só por causa da inteligência artificial? Só por causa das inovações? E a resposta é não. Também são fatores que estão ajudando a esse processo de mudança a aumentar o ritmo. Mas não só por causa desses fatores. Tem outros fatores que juntos realmente estão acelerando esse processo ou esses processos de mudança na gestão escolar. Como eu disse, outros setores já vêm sentindo essas mudanças. A gestão escolar, ela só está sentindo bem mais forte esses sintomas do que em outras mudanças que a gente já passou. Como eu disse, a educação tem uma síndrome do impostor muito forte, então sempre ela se joga por último. Então se tem alguma coisa na face da terra para mudar, que se mude tudo e no final a gente muda a educação. Infelizmente, eu não digo isso com... feliz, não. Eu digo isso como algo triste de se entender, mas tipo, é realmente realidade. Principalmente eu tô ali no dia a dia, né, de gestão escolar, conversando com gestores, trocando ideia realmente como a gente tá fazendo aqui hoje nesse vídeo, e isso é muito comum. É muito comum mesmo da gente entender que tem mudanças muito mais maduras em setores burocráticos e quando a gente vai ver na educação, não é a realidade. Beleza? Então vamos passar aqui para vocês visualizarem o próximo, que é começando por cenário. Qual é o cenário? Uma transformação silenciosa está em curso na educação privada. Se a gestão da sua escola está cada vez mais complexa, não é impressão. As regras do jogo mudaram e elas não dão sinais de desaceleração. Pelo contrário. Pessoal, entenda o seguinte: muitos gestores, em conversas individuais, em que a gente troca uma ideia, já estão sentindo esses sinais, e provavelmente você que está assistindo esse vídeo aqui também já está sentindo que a forma
de gerir uma escola, gerir uma rede de educação, né, mudou. E a gente está tendo muitos cenários onde esses fatores e essas mudanças estão cada vez mais latentes. E para as pessoas, o grupo de gestores que acham que esse processo vai desacelerar, é pelo contrário. Se eu fosse apostar um dinheiro nesse jogo aqui agora, eu apostaria que o processo vai acelerar e não ao contrário, desacelerar. Por quê, Manuel? As tecnologias que estão sendo implementadas e que estão no hype atualmente, né, que estão em evidência atualmente, como é o caso da inteligência artificial, não é algo gourmet que veio para daqui a 3, 4 anos sair de cena. Pelo contrário, pessoal, a gente vai ver cada vez mais essa tecnologia no dia a dia da gestão escolar. E não é ela ali no cantinho e eu aqui no meio como gestor escolar. É junto, pessoal. Inclusive, é esse um dos principais objetivos da Infeduc como empresa, é aproximar a tecnologia da educação, né? Diminuir esse abismo que a gente tem na educação. Ou seja, isso um esforço que já é grande. A gente já vem há alguns anos aí no mercado, trabalhando com o sistema de gestão escolar, trabalhando diretamente com a gestão escolar, e é difícil. Porém, positivamente falando agora, a gente vem num cenário muito de aceleração de ou o gestor, a gestora escolar entende que tem uma mudança em curso e começa a se mexer, ou realmente vai ficar para trás, a sua escola vai começar a perder alunos, literalmente. Pessoal, a pergunta não é mais se sua escola vai precisar mudar, é com qual velocidade ela vai conseguir. Vocês entendem que não é mais há 5 anos atrás eu não poderia gravar esse vídeo, porque ainda estava naquele processo de eu quero mudar ou eu não quero mudar. Eu lembro que eu conversei com algumas escolas há mais ou menos 5, 6 anos atrás, e eu percebia muito claro isso nessas reuniões de prospecção, né, de vendas, que tinha gestores que ainda estavam assim: é necessário minha escola fazer essa mudança de implementar tecnologia, de profissionalizar a gestão escolar? É necessário? Ou eu posso deixar para depois? Era muito nítido ver esse tipo de reação e, em alguns casos, realmente verbalmente, né? Alguns casos a gente percebia na reação da pessoa, do gestor, da gestora. Mas tem outros casos que realmente era verbal. Ele dizia: eu não sei se é interessante fazer essa mudança agora para minha escola. Não sei se é importante. Hoje em dia, pessoal, não é mais sobre vou mudar ou não vou mudar. O X da questão mudou. É qual a velocidade que sua escola vai conseguir mudar. Porque se não mudar, de fato, vai quebrar. Porque lembre, sua escola é uma empresa. Empresa precisa ter faturamento. E não só faturamento, né? Precisa ter lucro. Depois dos resultados, a gente tem que sobrar alguma coisa. Tanto para reinvestir no negócio, como para vocês, né? Sócios, diretores da escola, como também para reinvestir no negócio. Então, se não tem isso aqui, você vai quebrar. Você vai quebrar. Então, não é mais sobre isso, pessoal. Adiantando aqui, né? A gente seguindo aqui na nossa linha de raciocínio, o que mudou então? Se esse é o cenário, que vou ter que mudar. Então, por quê? O que mudou daqueles 5 anos para cá? Nesse exemplo que eu dei, daquela conversa com aqueles gestores, onde ficava nítido que eles ainda estavam se perguntando se era necessário mudar. E hoje a pergunta não é mais se é para mudar ou não é para mudar. A questão é com qual velocidade eu consigo mudar, senão eu fico para trás. Então, o que mudou? Três cenários, pessoal. 3 principais fatores. Vamos lá. Primeiro, famílias mais exigentes. Segundo, alunos mais conectados. Terceiro,
concorrência mais estratégica. Vamos um de cada vez? Primeiro, famílias mais exigentes. Pais irresponsáveis já resolvem banco, mercado, plano de saúde pelo celular. Tudo na palma da mão. Tudo de forma muito rápida, muito flexível. Esperando, aí qual é o problema, né? O que mudou? Esses pais, essas famílias, querem e projetam fazer o mesmo com a sua escola. Que os serviços da sua escola também sejam mais palpáveis e mais flexíveis, mais digitais. Assim como eles pagam a conta do boleto do banco, assim como eles não precisam mais ir na lotérica. E é esse o problema. A gente tem famílias mais exigentes porque o mercado mudou. Lembra lá o que eu falei no início? Não é só a educação que está mudando. É o mercado, é a sociedade toda está vivendo uma nova realidade. E se você, como escola, não muda, é só você contra toda a maré. E esse é o problema. Por quê? As pessoas se acostumam com o Nubank, as pessoas se acostumam com serviços online, com a facilidade de pegar seu smartphone e pesquisar o que quiser, tirar a dúvida que quiser, imprimir, baixar tal documento, assinar digitalmente. Ficou muito cômodo, pessoal. E aí, se a sua escola não muda, você vai ser substituído. Essa família tende a mudar para o seu concorrente. Segundo fator, conectado com esse primeiro. Alunos mais conectados. O novo público quer mais do que conteúdo ou bons professores. Não é que isso é ruim, não é que isso é substituível. Não é esse o caso que eu estou falando. Conteúdo bom, professores acima da média, ainda são fatores de extrema importância. Mas eles querem experiência completa, fluida e digital, pessoal. Não dá mais para ficar só com aquele professor bom, que não consegue trazer um ambiente, uma experiência de aula, aquele conteúdo que também é bom, se não encaixota isso dentro de uma experiência literalmente, como eu coloquei aqui, fluida, digital e diferente, dinâmica. Hoje, a educação passa por essa transformação, só que alguns fatores, se você parar para analisar, já vem há alguns anos, como é o caso da personalização. Ano após ano, a gente vê uma tendência, que até então é chamada de tendência, eu não chamaria mais de tendência, eu chamaria de realidade, da personalização do ensino, por exemplo. A gente tem uma sala muito mista, com conhecimentos muito diferentes entre os alunos, né, em níveis diferentes. A gente tem formas de se aprender diferente, um é mais visual, o outro não é tanto. E como é que o professor se adapta a essa realidade dessa turma? É humanamente impossível, mas é tecnologicamente possível. É por isso que não é a substituição do profissional, não é a substituição do conteúdo. É a soma desse profissional qualificado, desse conteúdo acima da média, com mecanismos digitais que consigam ampliar e não substituir. Esqueça essa balela, para não dizer outra palavra, de substituição. Não é esse o caso. É que essas ferramentas, essa tecnologia ou essas... Aqui eu estou citando um exemplo, como é o caso da inteligência artificial, vem para ampliar a capacidade que o professor já tem. O professor, seja sincero aqui, não precisa me responder não, até porque a gente está de forma assíncrona, mas reflita se o professor é capaz de personalizar o seu conteúdo para 40 alunos, para 35 alunos, para 30 alunos. Isso é muito, mano. Não tem turmas com essa quantidade. Primeiro, a gente sabe que tem, certo? Mas vamos descer mais. Qual a realidade? Qual
a probabilidade do professor conseguir, com qualidade, entregar um conteúdo personalizado para 20 alunos, sendo que ele tem aula mais de uma vez por semana, se for pedagogo, numa turma de ensino infantil ou ensino fundamental menor, todos os dias da semana, me diga qual a probabilidade disso acontecer. Eu acredito que você é inteligente ao ponto de chegou à conclusão, nenhuma. Só que pegando esse conhecimento que ele tem e ampliando isso com IA, com tecnologias além da IA, a IA é uma das que está muito em evidência e é muito, muito benéfica para a educação no sentido de ter muito potencial, vamos chamar assim, mas tem outras. Imagine somar esses dois. Entendeu? Que é uma soma para ampliar e não uma substituição de um pelo outro. Beleza? Terceiro fator. Concorrência mais estratégica. As escolas vizinhas não estão paradas. Tradição e estrutura sozinhas já não bastam para garantir matrícula como bastavam há 5 anos. Pessoal, sua escola, Manuel, tem uma escola aqui há 20 anos. Manuel, tem uma escola extremamente tradicional, todos daqui da minha região conhecem. Aí você analisa o mercado, analisa a cidade e vê que tem um concorrente que nasceu, não tem nem, entre aspas, né? Nasceu, foi fundada, não tem nem 3 anos e já tem 200 alunos, 250 alunos e crescendo. Opa! Mas eu sou a maior, tenho os melhores professores. Se você continuar nesse ritmo, vai quebrar. E inclusive vai quebrar por um negócio que, como gestores, como líderes que somos, não deveríamos errar. Ego. Minha escola é a maior. É intocável. Pessoal, muita calma com isso. A gente já viu empresas gigantescas, multibilionárias quebrarem. E porque a sua escola, a minha empresa, não vai quebrar também. Se a gente não fizer o nosso papel, se a gente não prestar atenção nesses pontos. Me diga aí. Beleza? Então, o que mudou, de forma resumida, eu divido nesses 3 pilares. Beleza? Então, famílias mais exigentes, alunos mais conectados e concorrências mais estratégicas. Não se engane com aquela escolinha pequena, até um dia desse só tinha 50 alunos e agora tem 250, que ela é pequena demais para te incomodar. É pequena demais para incomodar a sua escola, a tradicional, a de 20 anos. Cuidado. Eles estão se mexendo, eles estão se inovando. Se você não faz o mesmo, é como eu disse, na nossa conversa sincera, tete a tete aqui com você, vai quebrar. Cuidado com isso. Vamos adiante. Dados de mercado, beleza, falei, né? Falei, contextualizei tema, contextualizei o cenário, o que mudou. Eu quero agora trazer dados para vocês. Vamos lá. 23% de aumento da competição por aluno. Aquele aluno que você tinha, hoje, para você ter ele, você tem 23% a mais de competição pelo mesmo aluno. Mais 12,4% de inadimplência média no setor privado. A gente está disputando com mais concorrentes o mesmo aluno e quando eu consigo eu ainda tenho um problema de inadimplência na outra ponta. Segura, vamos mais. De 15% a 25% de margem operacional saudável. Não há gordura para ineficiência. Você tem entre 15% e 20%.
28% menos rotatividade docente. Ou seja, em escolas com gestão profissional, a gente tem menos rotatividade de professor. Outra coisa que quebra a cabeça de qualquer escola privada. Rotatividade de professor. Professor entrando, professor saindo, professor entrando. Eu tenho que contratar 2 e eu não contratei um ainda. E turma sem professor. E aí vai. Ou seja, a gestão eficiente vai te ajudar a combater a inadimplência nas mensalidades, nos pagamentos. Vai te ajudar a ter uma estrutura que você consiga competir melhor pelos alunos, porque está mais concorrido aquele aluno que você conseguia 5 anos atrás. E você vai melhorar a sua margem operacional e deixar ela mais saudável para que realmente gere lucro, que sobre dinheiro, como eu disse, tanto para botar no bolso dos sócios, do dono, da dona, como também para reinvestir na escola, fazer aquela reforma de final de ano, trazer mais inovação para dentro do dia a dia. Beleza? Seguindo, pessoal, o tabu quebrado. Escola não é empresa. Esse argumento não cabe mais em 2026, por amor de Deus. Escola é sim uma empresa. Escola privada é uma empresa. Precisa ser gerido fluxo de caixa, precisa ser gerido pessoas, precisa ter atenção a temas que todas as empresas compartilham entre si, pessoas, tecnologia, financeiro e tantos outros, pessoal, contabilidade, jurídico. Quantas escolas, infelizmente, eu já vi fechar porque tomou um processo de uma família, de algo tão simples, uma gestão de imagem, uma gestão, né, do dia a dia ali, um acordo que poderia ter um simples termo bem amarrado por uma equipe jurídica e só isso ia resolver. Aí toma uma multa de 10, 20, 30, 40, 100 mil e quebra. Empresa é isso, pessoal. Manuel, o pedagógico não é importante? Em qual momento eu disse isso, pessoal? Eu disse que, além do pedagógico, tem um universo. E eu preciso que você expanda essa sua visão. Você precisa de uma visão mais holística. Então, esse tabu de, minha é uma escola, eu só preciso pensar no sábado letivo. Você precisa pensar em inadimplência, pessoal. Olha aqui, olha. 12%. Isso aqui é uma média, pessoal. Tem escola que isso aqui chega a 20%, 30%, 40%, infelizmente. Como opera, eu não sei. De inadimplência. Literalmente, tem escola que, tipo, passa 2, 3 meses para receber. E é de uma família? Não. É de dezenas, pessoal. E como é que paga as contas? Geralmente tirado do bolso dos sócios, do dono, da dona, para poder honrar com seus compromissos do dia a dia. Ou seja, pessoal, modelo que vai ficar para trás, gestão por intuição. Eu sou uma ótima diretora. Por quê, mano? Porque eu sou. Entendeu? Sabe gerir a escola? Eu sei. Então você tem um acompanhamento da sua inadimplência, né? Se eu te perguntasse o número, esse número era que eu dei, que é um número médio entre as escolas privadas no Brasil, você sabe exatamente o seu, né? Da sua escola. Eita, não sei. Então você gere sua escola? Isso é gestão? Isso é gestão por intuição. Para 2026 isso não é mais aceitável. Não é porque é bonito ou feio, não. É porque realmente vai doer no bolso. Ou seja, planilhas dispersas, controles manuais, decisões na pressão. A gente sempre fez assim. Ou muda, ou realmente vocês vão estar em um contexto que, em muitos casos, é irreversível. E o que é esse novo normal da gestão escolar? Gestão profissional, pessoal. A gente tem um índice de gestão familiar e amadora no Brasil muito grande. Se a gente fosse... o último número, e depois eu vou botar aqui na descrição a fonte, mas isso era em torno de 50%, 60% das escolas privadas não tinham uma gestão profissional, não tinha governança, não tinha um básico de gestão. Era gerido por intuição.
Ou seja, o novo normal é esse. Planejamento, pessoal. Planejamento não só pedagógico, também, mas planejamento financeiro. Processos claros. Decisões tomadas com base em dados. Para isso, vocês precisam também de tecnologia. Precisam de conhecimento, que é isso que vocês estão obtendo nesse vídeo, e precisam de ferramentas, de tecnologia. Esses dois. Não adianta implementar tecnologia sem conhecimento. Implementação de tecnologia sem estrutura é pior do que implementar. Do que não implementar, melhor dizendo. Ou seja, é os dois. Aqui você já está fazendo parte disso. Se inscreva no canal da Infeduc para você ter mais vídeos e ficar por dentro e realmente entender qual é esse novo normal da gestão escolar a partir de 2026, que muita coisa está mudando. Pessoal, tecnologia não é mais um extra. Tecnologia é o mínimo esperado por toda escola que deseja profissionalizar a sua gestão. Tempo para a equipe, fim de retrabalho de secretaria chato, toda hora gerando o mesmo documento, toda hora indo no Word, na planilha, trocando os dados de pai para gerar uma simples declaração. Energia mental para decisões inteligentes, ou seja, eu tomo na intuição. Vocês precisam olhar dados. Vou aumentar quanto na minha matrícula na virada de ano letivo? Olhe os dados financeiros. Aí você toma a decisão. Isso aqui é um exemplo. Tem muitas outras decisões que precisam ser baseadas em dados. Quais são os melhores profissionais que você tem para vocês valorizarem esses profissionais ainda mais financeiramente, profissionalmente. Vocês não sabem porque vocês não têm indicadores de qualidade. Pessoal, foco no que importa. A tecnologia veio para libertar e dar tempo para focar no que realmente importa. O aluno, a família, a gestão da escola. Beleza? Vamos lá, pessoal. Escola, 2 caminhos a partir daqui. A escola que sobrevive em 2026 e a escola que se destaca não são as mesmas escolas. Vamos lá. Caminho A, inércia. Continua como sempre, do jeito que você tá. Se você estiver nesse contexto que você já entendeu aqui, Manuel, eu tô identificando algumas coisas, né, que na minha escola também tá assim, tá um pouco mais inerte. Esse é o caminho A. Máximo, trabalho com a mínima estrutura, apagando incêndio todo dia, toda semana. Decisões na intuição e na pressão, que depois colhe, isso vem para vocês, volta para vocês negativamente. Decisões tomadas de forma pressionada, de forma intuitiva, a tendência de erro é maior e aí vocês sobra para quem, pessoal? Sobra para a família, sobra para o professor, também respinga neles, mas principalmente para você, para a sua escola. Beleza? Caminho B, construção. Construir agora a escola de 2026 e a escola que você quer para os próximos anos. Você não quer se inserir nesse novo normal? Então precisa começar agora. Esse vídeo é o primeiro passo, mas tem muitos outros passos depois desse vídeo. Moderna, ágil, organizada, pessoal. Quantos gestores? Quando eu falo moderna, chega a dar para muitos gestores. É moderna, tecnologia. Mas vamos trocar em outra palavra. Você não quer uma gestão da sua escola organizada? Então, tecnologia ajuda nisso. Ter uma gestão profissional ajuda nisso. Esse conhecimento aqui ajuda nisso. Conectada às famílias, gestão que sustenta, sem sufocar, sem você apagar incêndio toda hora. Dia a dia que vira resultado. A construção do dia a dia gera resultado. E não aquele sentimento de a semana terminou e eu estou extremamente esgotado e não tem evolução nenhuma. E 4 movimentos aqui, pessoal, que eu quero para vocês. 4 movimentos para chegar, de fato, e começar a iniciar esse processo. Primeiro, profissionalize a gestão. Saia do improviso, comece a definir processos. Esse passo aqui, né? Comece a estruturar o básico. Começa pelo básico. O que é aceitável na sua escola. Vamos definir cultura organizacional da sua escola.
para você parar de reclamar de professor que não está fazendo A e B. Então vamos dizer o que é que você espera de cada cargo. Olha, eu espero isso aqui do professor. O professor tem que entregar o planejamento de aula até tal hora, até tal dia. Vamos definir e vamos se comunicar. Vamos não só definir, mas vamos divulgar internamente para que todos saibam. Isso aqui é só um exemplo. Vamos profissionalizar a gestão, pessoal. Processos, estrutura organizacional, essa clareza, quem faz o quê, se o professor precisar de apoio, ele pede a quem? Ao gestor pedagógico, tá? Quem é o gestor pedagógico? Até onde cada cargo entra, até onde cada cargo para? Quais são os limites, os delimitadores? Olha, até isso aqui é responsabilidade sua, até isso aqui não é. E outros processos, pessoal, envolvendo também alunos, pais. Comunicação é feito por onde? É no WhatsApp do gestor escolar, pessoal? Vamos profissionalizar isso? Vamos ter um WhatsApp só para a gestão da escola? O básico, feijão com arroz, começa o processo. Não queira fazer a implementação do mundo todo, mudar tudo, que não vai dar certo. É os pequenos detalhes. Vamos amarrar os alicerces primeiro, para a gente começar. Repara aqui, é para a gente movimentar. Parar de estar na inércia e começar a se movimentar positivamente para uma gestão profissional. Segundo ponto, digitalize e opera a experiência da família, pessoal. Comunicação, financeiro, pedagógico, né, diário de classe, o boletim dos meninos, tudo digital, pessoal. Facilita a vida das famílias e facilita a sua vida e da sua equipe. Isso torna a eficiência operacional da sua escola muito maior. Tem um documento para assinar, pessoal, manda um link pelo WhatsApp. Por exemplo, em ferramentas como a Infeduc Plus, a gente tem só um linkzinho, mandou o link, o pai vai lá, assina digitalmente com validade jurídica e já tá lá o documento, sem papel, sem dor de cabeça, sem rasura, sem o pai ter que ir na escola. Você entende que para todo mundo isso é positivo? Terceiro, decida com dados, não com achismo. Inadimplência, evasão, ocupação de turma, virem indicadores semanais que tem que estar. Se você dizer assim, mano, eu tô com, sei lá, hoje em dia, R$800, R$900, você compra uma TV de 32 polegadas, pra você dizer assim, essa TV tá aqui na minha sala de gestão. Mas não tenho nem sala de gestão. Bote em algum lugar, porque não são indicadores que você deve esconder, bote em algum lugar na escola. E bota esses gráficos bem visíveis para todo mundo ver. Se você tiver seu lugar, sua sala de gestão, bote lá. Mas se você não tiver, é mais aberto, entre aspas, nesse sentido, de espaço físico, bote visível para todos. Para todos verem índice de invasão, inadimplência, fazer esse acompanhamento semanal ou no máximo quinzenal. Quarto, planeje 2027 agora, pessoal. Esse vídeo que vocês estão assistindo, se você chegou até aqui, é porque realmente você quer fazer uma transformação. A Infeduc tem como objetivo criar a maior comunidade de gestores e donos e donas de escolas do país. Para isso a gente tem que se unir e a gente começar a estudar para a gente se movimentar. Quem ajusta a rota no meio do ano letivo, chega em 2027 com vantagem, ou seja, ainda a gente tem um ano de 2026 ainda inteiro para a gente planejar, para a gente começar a fazer aquelas pequenas melhorias que eu falei no ponto 1. Beleza? Então, de transformação do que eu queria bater esse papo com vocês, é isso. Novamente, se você chegou até aqui, é porque realmente você quer. Se inscreve no canal. Se você estiver vendo esse vídeo como um corte no Instagram ou em qualquer outra rede social da Infeduc Plus, da Infeduc Educação, siga a gente. Esse é alguns dos conteúdos que a gente vai lançar para vocês. O meu objetivo é te apoiar, gestora, no dia a dia, para que realmente sua escola profissionalize a gestão e saia de uma unidade, se torne uma rede de escolas, que eu sei que no fundo é isso que você quer. Só que você tá tão atarefada, realmente botou o personagem bombeiro de fato no dia a dia e só pensa em apagar incêndio. Mas eu sei que se a gente der uma limpada nesse processo,
o que vai aparecer é um mar de oportunidades que vocês podem abraçar. Beleza? Conte com o Emanuel, conte com a Infeduca Educação, conte com esse canal aqui para a gente fazer e começar um dos maiores movimentos de gestão escolar, de donos e donas de escolas particulares do país. A gente precisa de um canal focado em falar diretamente com você, líder,